de tudo para conquistar o amor da minha mãe, mas nada que eu faço parece que adianta. Ela só tem olhos para minha irmã, que é 7 anos mais nova do que eu. Talvez seja porque ela deu muito trabalho. Esse foi o questionamento de uma pessoa que estava assistindo a nossa live ontem, que nós estávamos falando sobre as memórias que podem estar influenciando em nossas vidas até hoje, memórias de antes mesmo de nós sermos concebidas, por situações vividas pelos nossos pais. E eu perguntei um pouco da história dela. E ela falou para mim que a mãe dela e o pai namoravam, eles brigavam muito, e no meio desse namoro a mãe engravidou. Imagina, aí já se instala o quê? Uma memória de rejeição, uma memória de abandono, porque possivelmente a mãe não ficou satisfeita porque estava grávida. Imagina, num relacionamento conturbado, quem quer ficar satisfeita, né? Jovem também. E o pai da mãe dela, ou seja, não, o pai do pai, o avô paterno, obrigou o pai lá atrás dela e casar com ela. Eles casaram, viveram uma vida muito conturbada. O pai dela traía, bebia, e ela foi crescendo nesse meio. Imagina, você acha que essa mãe tinha o olhar 100% para ela? Claro que não, mas não quer dizer que não ame. Essas memórias, elas deixam um buraco, uma lacuna dentro de nós, que por mais que a nossa mãe possa fazer hoje, a gente não consegue ter essa percepção. E eu fui mais a fundo. Falei, fala um pouquinho para mim da história da sua mãe. Ela falou, minha mãe é a 6ª filha de 8. O pai dela bebia muito e traía muito a minha avó. E a minha avó sofreu muito com isso. Ou seja, a mãe dela também não teve o olhar 100%, aquele olhar que ela gostaria do pai e da mãe, porque a mãe estava o quê? Tentando segurar a estrutura da família, o alicerce que era ela e o marido. E ela falou que depois, quando a mãe dela engravidou da irmã, ela já tinha 7 anos, o pai dela começou a usar drogas, ele ia para a rua. E ela saía procurando o marido na rua. Imagina que lacuna, que abandono, que sentimento ali de falta, né? Porque a mãe estava virada procurando esse marido. E eu perguntei do pai. O pai, ela falou que o pai foi criado por um pai, eles também de família muito humilde, colocou o menino para ir para a rua com 8 anos de idade. Esse pai bebia muito também, era alcoólatra e traía muito a mãe. Inclusive a mãe até tentou sobre a própria vida, de tanto sofrimento, a avó paterna. Olha quantas memórias ali de abandono, memórias de sentimento de desvalorização, de exclusão. Será que realmente a mãe dela e o pai dela não a amam? Hoje eles vivem juntos, vivem bem, e a mãe não se conforma quando ela diz que não consegue se aproximar, não sente o amor dela. Porque eu acredito sim que a mãe dela e o pai dela amam muito ela. Só que essas memórias que nós trazemos, elas influenciam muito na nossa percepção de hoje. Ou seja, esse buraco que tem, dificilmente ele vai ser preenchido se ela não conseguir olhar de cima da montanha, ou seja, olhar para todo esse contexto. E na hora que ela passa a olhar para todo esse contexto, começa a dar conforto, começa a ter entendimento de tudo. Porque também isso que ela sente é por amor. Porque ela sente não só a dor dela, ela sente a dor da criança, da mãe dela, e da criança do pai dela, porque nós somos a metade pai, a metade mãe. Você está vendo a importância de olhar a sua história de cima da montanha? Quer saber mais? Nos acompanhe hoje, vai ter mais uma live e hoje nós vamos falar sobre a fase embrionária. Um beijo no seu coração.